Hola niños del sexto grado, ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? Espero que sim, vale? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer um repasso, uma pequena revisão sobre o presente indicativo, dando ênfase nas irregularidades. Nas aulas anteriores, vocês aprenderam como utilizamos o presente de indicativo. Na aula anterior, nós vimos algumas de suas irregularidades. Hoje, nós veremos mais verbinhos e suas irregularidades. Só que antes, nós iremos começar com a correção de uma atividade que eu deixei para vocês, uma missãozinha, não foi? Uma missão, eu deixei uma música para vocês pegarem todos os verbos irregulares dessa música e conjugar esses verbos no caderno de vocês, não foi isso? O nome da música se chama Una Canción, de um grupo que se chama RBD. Eu vou ler essa canção para vocês e que caso vocês não tenham encontrado algum desses verbos, anotar agora, tá bom? Tenho deixado passar por despercebido, então observem a leitura, leiam junto comigo aí de casa e vamos lá, certo? Una canción, RBD. Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión, oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte. Te dedico esta canción. Todo comenzó con un vaso, un trago caro y escaso, que me subió la desolación. Oyendo al grupo del bar tocar mi favorita, me subió la desesperación. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento, para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción, perdiendo el tiempo pensando en ti. Yo sé que nunca vas a regresar a mí, una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento, para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción, te dedico esta canción. Bom, eu espero que vocês tenham encontrado todos os verbinhos irregulares e tenham conjugado, certo? Eu coloquei aqui novamente a canção, só que dessa vez eu coloquei com todos os verbos irregulares no presente do indicativo em evidência, ok? O primeiro foi ai é do verbo haber. O verbo haber é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular, ok? Tem também hacen, ele é um verbo irregular. Também o verbo hacer. O verbo hacer está conjugado na terceira pessoa do plural. Ele é um verbo de segunda conjugação e está conjugado no presente do indicativo e é também irregular. Ai, a mesma coisinha do verbo haber. Hacen, aqui também. O outro é siento. Siento é do verbo sentir. Verbo sentir é um verbo de terceira conjugação.
ele está conjugado aqui na primeira pessoa do singular, yo, e ele é irregular. O outro verbo é o verbo quiero. Quiero é do verbo querer, um verbo de segunda conjugação. E ele aqui está conjugado na primeira pessoa do plural e ele também é um verbo irregular. Ele sofre ditongação, certo? O outro verbo é sentir, nós já vimos no slide anterior. Querer também vimos no slide anterior. Vas, ele é do verbo ir, ele está conjugado na segunda pessoa do singular, é um verbo de terceira conjugação, certo? Sentir e querer a gente já viu anteriormente. Vamos ver se vocês acertaram. Verbo haber, verbo de segunda conjugação. Coloquei aqui os nossos pronomes pessoais que não podemos esquecer de jeito nenhum. Que tem aqui, as 3 pessoas singulares e 3 pessoas plurais, ok? E coloquei aqui o nosso verbinho haber conjugado no presente do indicativo irregular. Vamos conjugar? Yo, tu, as, ele, ella, usted, a e ai. Nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Espero que vocês tenham acertado. Hacer, o verbo hacer, verbo de segunda conjugação, e ele é um verbo irregular. Vamos conjugar? Yo hago, tu haces, él, ella, usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. E aí, acertaram? Próximo verbo, sentir. O verbo sentir é um verbo de terceira conjugação. Ele sofre a irregularidade por ditongação, por isso ele é irregular, certo? E vamos conjugar juntos. Yo siento, tu sientes, él, ella, usted siente. Nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos, ellas, ustedes sienten. Próximo. Querer. O verbo querer é um verbo de segunda conjugação. Ele também sofre ditongação no seu radical, portanto, ele é irregular. Vamos conjugar? Yo quiero, tu quieres, él, ella, usted quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Verbo ir. Verbo ir é um verbo de terceira conjugação e ele é totalmente irregular. Ele é irregular tanto no seu radical como na sua terminação, ok? Vamos conjugar juntos. Yo voy, tu vas, él, ella, usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Bom, nós sabemos que os verbos irregulares, eles são aqueles verbos que têm um certo tipo de irregularidade no seu radical ou nas suas terminações, certo? Ele pode ser tanto irregular no radical e na terminação, ou só na terminação, ou só no radical. Ele sempre vai sofrer ali uma mudançazinha no seu radical ou na sua terminação. E é isso que o torna irregular. Isso a gente aprendeu, né, nas aulas anteriores. E aí eu mostrei para vocês alguns tipos de irregularidades, não foi? Conjuguei alguns verbinhos para vocês, passei atividades. Eu espero que vocês tenham aprendido e fixado até aqui. Eu coloquei mais alguns verbos, mas antes nós vamos ver aqui esse quadrinho. Leiam junto comigo. Tenés que tomarla.
Los que no toman la sopa no crecen nunca y se quedan siempre niñitos y nunca llegan a ser grandes. Qué tranquilidad reinaría hoy en este mundo se Marx não hubiera tomado la sopa. Bom, o que eu quero que vocês observem? Quero que vocês observem todos os verbos que estão aqui e quais deles estão conjugados no presente indicativo. Vou começar a dar dicas para vocês. Por exemplo, verbo tener. Verbo tener, ele é um verbo irregular, certo? Ele tem uma irregularidade diferente na primeira pessoa e as outras pessoas seguem com ditongação. O outro verbo irregular é crescen, do verbo crescer. Ele fica irregular na primeira pessoa do singular, yo. Eu coloquei aqui para vocês esses verbinhos que eu falei, só que conjugado. Vocês podem observar que o tener ele tem uma irregularidade própria na primeira pessoa, yo, e as outras sofrem ditongação. Eu tinha o ezinho aqui e ele foi mudado por ie, do ele. Aí vocês lembram que eu falei que na primeira pessoa e na segunda pessoa não fica irregular quando a irregularidade é ditongação. Não esqueçam disso, tá? O verbo tener também vai passar por isso. Aqui em nos outros e vos outros, ele fica normal, não fica irregular, fica regular. Vamos conjugar? Só lembrando também que não podemos esquecer dos nossos pronomes pessoais, certo? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. O outro verbinho foi o verbo crescer. Tia, não tá errado, tá faltando esse aqui. Não, gente, ele é escrito assim mesmo no espanhol, tá? Sem o S. E aí, o que eu quero que vocês observem? Por que ele é irregular? Observem que aqui no radical dele, quando eu tiro o R, fica só crec, né? Crec. Mas quando eu vou conjugar ele na primeira pessoa, yo, eu acrescento um Z. Observem aqui. Eu acrescento um Z entre o E e o C. Fica yo cresco. E esse verbo aqui, ele só fica irregular no presente indicativo, né? Na primeira pessoa, yo cresco. Vamos conjugar juntos? Yo cresco, tú creces, él, ella, usted crece. Nosotros crecemos, vosotros crecéis, ellos, ellas, ustedes crescem. Observaram a irregularidade do verbo crescer? Como o verbo crescer, existem outros também, tá? Não é só o verbo crescer que acontece isso aqui, não. O verbo, por exemplo, conduzir, traduzir, deduzir, todos esses vão sofrer esse mesmo tipo de irregularidade, tá? De acrescentar o Z entre o E e o C, ok? Outro verbo que eu coloquei aqui foi o verbo quedar, tinha lá no quadrinho. Verbo quedar, ele significa ficar, ele é um verbo de primeira conjugação e não é irregular, ele é regular, tá? Vamos conjugar? Yo quedo, tú quedas, él, ella, usted queda. Nosotros quedamos, vosotros quedais, ellos, ellas, ustedes quedan. Muito fácil, né? O outro verbo, llegar. Llegar. O verbo llegar é um verbo de primeira conjugação. Não é um verbo irregular, ele é regular. Ele é escrito assim mesmo, com 2 L's, tá? Na forma original dele no espanhol. Então, ele não fica irregular, certo? Vamos conjugar? Yo llego, tú llegas, él, ella, usted
llega. Nosotros llegamos, vosotros llegáis, ellos, ellas, ustedes llegan. Verbo ser. Verbo ser é um verbo de segunda conjugação, por ser um verbo terminado em ER. Observem aqui que ele é irregular, ó. A conjugação dele não segue o seu radical, tá bom? Não é só acrescentar as terminações como a gente faz nos outros regulares. Vamos conjugar. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Ok? Outros verbos que também são irregulares que eu coloquei aqui foi o verbo cair. O verbo cair, ele é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular somente na primeira pessoa do singular. Yo. Vamos ver como é que fica? Yo caigo, tú caes, él, ella, usted cae, nosotros caemos, vosotros caéis, ellos, ellas, ustedes caem. Outro verbinho foi o verbo decir, que também fica irregular na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira do singular e na terceira do plural. Qual foi a diferença? Ó, no radicalzinho eu tenho o E, né? E quando eu vou conjugar, eu troco o E por I. Na primeira pessoa, eu troco o C por G. As terminações, elas continuam sendo as mesmas. Só teve mudança mesmo no radical. E aí, observem que nos outros e vos outros não ficou irregular, certo? Ó, ficou regular, ficou normal. Vamos conjugar. Yo digo, tú dices, él, ella, usted dice. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos, ellas, ustedes dicen. Yo no lo conozco, Senhor. Eu coloquei esse quadrinho porque ele tem um verbo que ele está conjugado no presente do indicativo, que é o no conosco. Conosco vem do verbo conhecer. Conhecer é um verbo de segunda conjugação e a irregularidade é aquela mesma do verbo crescer. Eu vou acrescentar um Z no radical. E aí eu coloquei aqui, ó, a sua conjugação. Eu acrescentei, olha, o Z entre o O e o C. Ó, ficou bem entre eles dois. Por isso, ele é irregular no presente do indicativo. Vamos conjugar. Yo conozco, tú conoces, él, ella, usted conoce. Nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos, ellas, ustedes conocen. Conduzir sofre a mesma irregularidade lá do presente do indicativo, né? A mesma irregularidade do verbo crescer. Eu vou acrescentar um Z, ó, entre o U e o C. Eu acrescento um Z no seu radical. Por isso, ele é irregular também, ok? Vamos conjugar? Yo conduzco, tú conduces, él, ella, usted conduce. Nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos, ellas, ustedes conducem. Bom, eu coloquei aqui a letra de outra música que se chama Coração Partiu. Vocês podem encontrar essa música no YouTube e em outras plataformas de música também. É uma música muito linda, caso vocês queiram ouvir. E aí, o que eu quero? Eu quero que vocês peguem dessa canção todos os verbos
sendo regulares ou irregulares, que estejam conjugados no presente do indicativo. Ok? Nessa música Coração Partiu, de Alejandro Sanz, vocês irão pegar todos os verbos que estão conjugados no presente do indicativo e irão conjugá-los no caderno de vocês, certo? Vão pegar tanto os verbos regulares como os verbos irregulares, porque na próxima aula nós já iremos começar com a correção desses verbinhos, ok? Fazendo toda uma revisão do presente indicativo regular e irregular para que a gente possa prosseguir para o nosso próximo conteúdo, tá bem? E fora esse textinho, né, que vocês irão pegar os verbos, eu peço que vocês façam as páginas 21 e 22 do livro didático de vocês de espanhol, tá bom? Não esqueçam, na próxima aula eu vou corrigir junto com vocês. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido mais esses novos verbinhos irregulares no espanhol, as terminações, as suas irregularidades, certo? Espero que vocês tenham fixado e espero que vocês façam a atividade, tá bom? Não esqueçam e eu espero vocês na próxima aula, certo? Hasta luego!